Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Leitura para o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. E eu vou começar pela energia que vai estar influenciando neste período. A energia, leoninos e leoninas, é uma energia que ela fala a respeito de conhecimento, oportunidades e através do seu diálogo, né, daquilo que você está interagindo, daquilo que você está se associando, você tendo resultados. Então, é um período que para vocês pode colocar vocês a serem destaques dentro do seu local de trabalho, dentro do seu relacionamento, mas sempre ali com o objetivo de obter êxito e você conseguir ter um resultado mais eficaz. Só que quando fala sobre conhecimento, né, essa energia ela fala assim, tudo aquilo que eu propor, tudo aquilo que eu vir a ofertar, será num tom gentil, será numa comunicação direta, porém uma comunicação onde eu me expresso de uma maneira amigável, e a partir disso, tudo começa a fluir para você. Então, essa é uma energia que não fala só de boas coisas, né, chegando, coisas, assuntos pendentes se resolvendo, como é uma energia que fala sobre destaque, fala sobre conhecimento também. Porém, tem algumas questões aqui que estão relacionadas à parte familiar, né? Por exemplo, a família na qual você pertence, fala sobre gerações, pode retratar DNA, pode retratar também questões genéticas aqui. Então, tem alguma coisa que você descobre que esteja relacionado a isso. Tudo bem? Energia complementar aqui, Leão. Com a energia complementar, eu vejo assim, que dentro de uma situação, principalmente se essa situação envolver essa parte de família, como eu mencionei, que tem a questão de alguma coisa que você descobre em relação à genética, DNA, adoção, pode ser coisa nesse sentido, tudo bem? Ou você está lidando com alguma questão importante voltada a isso. Eu vejo assim que no entorno dessa situação existem muitos apontamentos, então você tem que ter cautela com quem você está dividindo esse tipo de informação. Porque você precisa estar amigável, você precisa tratar desses assuntos de uma maneira tranquila para que você tenha o resultado que você quer. Então você vai falar, você vai colocar o seu direito, você vai falar exatamente do que você precisa, só que se houver uma atitude contrária, as coisas podem demorar mais do que deveria, ou você pode acabar perdendo algo aqui. Então é muito importante que dentro dessa ocasião você preste bem atenção com quem você está dividindo essas informações e até que ponto essas pessoas estão te orientando. Né? É uma orientação cabível para a situação? É uma orientação boa? Ou as pessoas estão induzindo você a ir para um sentido mais agressivo ou passivo-agressivo? Tudo bem? O que está sendo desafiador aqui para vocês? O que está sendo desafiador está relacionado com insegurança. Você pode sentir alguma insegurança, isso pode refletir também nas suas próprias emoções. Aqui, se você tem saudades de alguém, pode ser desafiador lidar com esse sentimento.
Se você está com medo ou insegura de alguma coisa voltar a acontecer, exatamente isso. Você pode estar sentindo que está complicado lidar com esse sentimento. Mas é basicamente isso. Em relação à intuição, sensibilidade, se você quer entender as informações que você está recebendo, você precisa de silêncio e de espaço. Caso contrário, você não vai conseguir entender os sinais que você está recebendo. Perfeito. Como que as pessoas estão enxergando você? As pessoas te veem nesse momento como alguém que está trabalhando muito, uma pessoa extremamente responsável e uma pessoa que está dedicada a aspectos de trabalho e estudo. Mesmo que você hoje seja uma pessoa que não estude algo ou que não trabalhe em alguma empresa, você está ou sem trabalhar ou você tem o seu próprio negócio, por exemplo, as pessoas sempre estão observando isso, né, sobre essas questões de trabalho. Veem vocês como pessoas responsáveis também, tudo bem? Mas não é uma energia muito sentimental. Então, às vezes, quando vocês estiverem lidando ali com algumas pessoas, pode acontecer de você não sentir muita afetuosidade vindo da parte do outro, porque isso aqui é mais relações de formalidade, né? Então existe muito uma visão formal do ambiente, das pessoas que você lida aqui. Até se você está num relacionamento, você vai perceber que nesse período vocês estão conversando mais sobre finanças, vocês estão conversando mais sobre projetos, sobre planejamento, sobre o que fazer numa situação ou não, mas não vão estar falando particularmente do relacionamento em termos de sentimentos, filhos ou coisas nesse aspecto. Caso exista, né, os filhos. Como que está o seu pensamento? Mostra você racional e você pode estar buscando orientação de alguém aqui para te ajudar numa situação. Mas mentalmente você está tentando agir com lógica. Pode haver às vezes como que eu poderia dizer? Às vezes você está sendo uma pessoa muito calculista em alguns sentidos, mas você está procurando realmente aqui ser mais racional. Na parte emocional pode estar ocorrendo oscilação. Então, há momentos que você está mais disponível. Por exemplo, se você é uma pessoa que nesse momento não está comprometido ou comprometida, você pode, às vezes, se colocar lá fora para conhecer alguém e logo em seguida depois você se fecha, sem desenvolver muitas relações ali, né? Se essas são qualquer outro tipo de relação, sejam relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos, existe muito essa oscilação. Uma hora eu tô bem, tô mais calma, mais calmo, consigo conversar, consigo demonstrar, mas existem outros momentos que eu me afasto, já estou aborrecido com alguma coisa, aborrecida com alguma coisa. Então, na parte emocional, existe muita oscilação aqui. Energia espiritual. Na parte espiritual, fala sobre transição. Para alguns de vocês, pode estar ocorrendo uma transição de uma egrégora para outra, né? Uma tradição para outra. Então, às vezes você frequentava sempre um local distinto. Esse local ele pode estar se locomovendo para uma outra cidade, ou essa instituição religiosa pode estar se movimentando para um outro local, uma outra organização.
Então, existem essas transições. E em outros aspectos, existe muito da parte aqui de vocês esse determinado afastamento. Então, é como se vocês estivessem, de alguma forma, mantendo uma certa distância e não procurando tanto quanto deveria. Então, mostra, às vezes, você recebendo ali essa sensibilidade, essa intuição, falando, vem, Leão, vem se reconectar, se aproxime, abre espaço, só que mostra, às vezes, vocês tão concentrados nessa parte da matéria que você está esquecendo, né, de se conectar diretamente com a parte espiritual aqui. Tudo bem? Então, mostra muito essa situação. Na parte do desafio aqui, pode estar ocorrendo de você sentir alguma insatisfação emocional, as dúvidas, né, que você acaba obtendo, gera esses medos, né, sem saber se vai algo funcionar ou não. Pode haver também uma sensação aqui de controle ou de perder o controle de algo. Em algumas ocasiões trata-se também de um relacionamento. Então, existem inseguranças voltadas a dúvidas, existe uma insatisfação emocional, existe alguma sensação de medo de perder o controle e alguma coisa voltada a um relacionamento afetivo. Tudo bem? Como que vocês estão lidando com as pessoas de fora? Vocês vão estar encerrando ciclos. Então, algumas relações, né? Você pode estar finalizando relações de trabalho, você pode estar finalizando parcerias, finalizando amizades. Então, existe um fim de ciclo, né? Você seguindo adiante. Mas também fala, às vezes, sobre agindo com certa caridade. Então, você também pode estar ajudando algumas pessoas com alguma necessidade básica ou com algum problema que alguém esteja enfrentando. Você pode ser uma pessoa que esteja dando um suporte aqui. Tudo bem? Na parte do seu pensamento, mostra você buscando inspiração, estão muito criativos também. E fala sobre paixões, né? Talvez você esteja... O sentimento de paixão pode sim ser relacionado a estar apaixonado por alguém, mas também fala sobre estar apaixonado por um propósito. Né? Descobrindo-se, você se descobre ali em uma coisa que você sabe fazer e você começa a ter apreciação, paixão por aquilo que você faz. Na parte emocional, na parte emocional, vocês podem estar lidando com alguma situação. Vamos dizer assim, se é você que está nessa... Como existe uma oscilação, né, uma inconstância emocional, você pode estar transmitindo emocionalmente que você não sabe muito bem o que você quer ou que você está blefando sobre as coisas ou... exatamente assim, não está se mantendo honesto ou honesta naquilo que sente, se no caso for você. Se você estiver lidando com uma outra pessoa, você pode estar passando por algum tipo de manipulação aqui, onde essa pessoa, ela tenta sempre inverter a situação, existe uma manipulação emocional, uma pessoa que pode ter problemas com traição. Então tem alguma coisa emocional nesse sentido. Pode ocorrer também de, como existe pessoas apontando aqui, pessoas podem estar incentivando você a agir com vingança nas coisas, tá? Então cuidado com isso. Em relação à parte espiritual, eu vejo que vocês conseguem se reconectar. Fala sobre vitalidade,
fé sendo restaurada, proteção espiritual. Então, seja a transição que você esteja fazendo, você está conseguindo se conectar, ou você começa a sentir que você precisa dar um pouco mais de atenção para isso. Em relação a esse desafio, eu vejo assim que vai haver desestrutura, tudo bem? Então, tem coisas que vão ceder, tem coisas que não vão permanecer como estão, mas fala muito de você lutando, né? Você lutando, confrontando em relação àquilo que você acredita. Então, você não está abaixando, você não está deixando ninguém humilhar você. Você está apontando, você está discutindo, digo discutindo no bom sentido, você está confrontando aqui uma situação, ou confrontando alguém. Em relação a signos, Leão, na parte externa, né, das pessoas que você está lidando, você pode estar ajudando alguém de Leão, como você, Aquário, Escorpião e Touro. Existe um trabalho que vocês estão fazendo juntos, ou existe planejamentos, planos, né, sendo feitos, mas também existe contribuição, caridade, ajuda entre vocês. Na parte do seu pensamento, você pode estar muito pensativo, muito pensativa em alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário. Pode haver algum sentimento, alguma coisa também, fala sobre sentimento reprimido, você tentando compartilhar algo com eles, você tentando resolver uma questão com eles aqui. Na parte emocional, eu tenho Câncer, Peixes e Escorpião. Mas aqui pode falar, né? Se for, por exemplo, uma relação de vai e volta, é uma relação que já está virando algum tipo de abuso, né? Então a pessoa já perdeu todo o respeito em relação à outra. Se for uma relação séria, uma relação contínua, uma relação de família, existe alguma manipulação emocional, ou às vezes eu fico com raiva dessa pessoa, daqui a pouco eu não tô mais com raiva, daqui a pouco eu quero falar alguma coisa, daqui a pouco eu não quero. Só cuidado, né? Se você perceber que a pessoa ela é vingativa em alguns pontos, não seria interessante provocar nada aqui. Na parte espiritual, eu tenho a energia de Leão e a energia de Virgem. Então, pode haver uma conexão em especial entre vocês. Pode haver também viagens e mudanças de local, tudo bem? Na parte do desafio, eu tenho Áries, Leão, Sagitário e tenho Escorpião. Então pode haver alguma insatisfação emocional, discussões por causa de ciúmes, discussões por causa de território, pode haver aí algum tipo de finalidade, alguma desestrutura que acaba terminando, rompendo, porque alguém foi muito... atacou demais uma outra pessoa, tudo bem? Existem julgamentos em torno de alguém de Gêmeos, como se alguém estivesse dizendo que Gêmeos está fazendo isso, que Gêmeos não é de confiança, ou que Gêmeos está aprontando, seja o que for. Eu sinto que Gêmeos não está fazendo nada, mas existem pessoas que estão tentando criar uma coisa que não está acontecendo. Por exemplo, alguém criando uma doença que não existe na pessoa, alguém criando uma atitude da pessoa que a pessoa não está tendo. Então, cuidado que tem pessoas criando situações aqui que não existem, tudo bem? Então, por momento é isso. Leão, bom período para vocês, vejo vocês nas próximas leituras e fiquem bem, tudo bem? Até mais, tchau, tchau.